Olá, boa tarde, tudo bem? Olha só, como eu falei na semana passada, né, na semana que a gente está finalizando ali o ano de 2020, eu venho trazer muitas novidades para esse ano de 2021. E uma das novidades são as lives, né, que nós vamos fazer aqui. Vou tentar fazer pelo menos 2 lives por semana, né? Porém, nós vamos, além dessas lives, vamos fazer outras postagens também aqui na página. Vou tentar movimentar minha página aqui com vários conteúdos, né? Já tem algumas pessoas chegando aí. Então, essa live hoje é para falar sobre a seguinte pergunta: a ansiedade, ela tem atrapalhado a sua vida? Né? Então hoje nós vamos falar desse tema é, para, para que a gente possa esclarecer várias dúvidas, né? Também a gente possa levar conhecimento às pessoas, tá? Então fiquem à vontade, quem puder assistir fique aqui. Porém, quem não puder também, não tem problema, tá? Nós vamos disponibilizar, eu vou disponibilizar durante a semana os trechos da live e também eu vou disponibilizar a live inteira aqui na minha página. Você pode assistir quando quiser, tá bom? Bem, então sejam bem-vindos. Quem está chegando aí, seja bem-vindo, tá? Seja bem-vinda também. Então vamos começar. Então, a ansiedade, ela tem atrapalhado a sua vida, né, a sua rotina? Se sim, né, esse é o momento de a gente tirar dúvidas. Se não, é, é importante também você ter essa informação para ajudar outras pessoas, para ajudar também para se ajudar de alguma forma. Vamos lá. Bem, meu nome é Vicente Tumano, tá? Eu sou psicólogo clínico, sou formado pela Universidade Federal do Pará e vamos começar aqui com a nossa live, tá? Bem, então, primeiramente, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é um estado emocional que todos nós seres humanos têm, né? Nós temos a ansiedade onde esse estado emocional ele nos prepara para enfrentar determinada situação nova na nossa vida ou que demande um certo perigo. Então esse estado emocional ele vai nos preparar, né? Ele vai nos despertar, digamos assim. Então se, por exemplo, você vai fazer uma apresentação de trabalho, você vai fazer uma reunião onde tem várias pessoas, que tem um público, você vai sentir, né, aquelas reações, né, antes de começar a reunião, antes de começar a falar, você começa a sentir aquelas reações, aquele friozinho na barriga, aquela boca seca, né? O suor frio, né? Muitas vezes você sente essas reações físicas, né? Que são reações onde a ansiedade ela está te preparando. Então, de alguma forma, essa ansiedade ela é benéfica. A ansiedade, digamos, dita normal, ela é benéfica para a nossa vida, porque ela nos prepara, ela nos alerta para que a gente estude mais, para que a gente se prepare para aquela reunião, para que a gente enfrente aquela situação ali, né? Então, é uma forma que o nosso corpo, né, instintivamente, ao longo da nossa história de vida, achou de nos preparar para que a gente enfrente esse perigo. Então essa ansiedade, ela vai sempre acontecer frente a uma situação nova, né? Nem que você tenha anos, digamos, de experiência, né? Você, quando sente, quando vai se deparar com determinado evento, você sente aquela reação. Por exemplo, né? Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho 9 anos de formado, eu atendo na clínica, né? Mas cada paciente que eu vou atender, que seja novo, né, eu sempre sinto aquele friozinho na barriga, né? Então isso é bom, né? Porque me prepara para aquele novo caso, né? Me prepara para aquela nova situação ali que eu vou enfrentar, né? Para aquela pessoa que vai trazer a sua história de vida para mim. Então eu acabo tendo que estudar mais, tendo que me preparar mais para poder enfrentar aquela situação, tá? Então, a ansiedade, ela acompanha, ela é algo normal, digamos, natural na nossa vida. Todos nós, seres humanos, temos, né?
E aí, quando eu sei que quando essa ansiedade ela começa a afetar a minha vida, né? Ela começa a afetar a minha rotina, ela começa a afetar a minha qualidade de vida, né? Então, essa ansiedade ela começa a se tornar patológica, né? Essa ansiedade ela começa a se tornar uma ansiedade onde ela está começando a me prejudicar, está começando a prejudicar o meu dia a dia, né? As coisas, as minhas atividades que eu fazia antes, eu estou deixando de fazer e não estou fazendo mais. Então, só de eu pensar em apresentar um trabalho, as reações emocionais elas vêm muito fortes, as reações físicas elas vêm muito fortes. Meu coração acelera, a minha respiração ela fica ofegante, né? Eu sinto um suor frio muito forte, eu não consigo, começo a ficar trêmulo, eu não consigo me concentrar. Então eu começo a ter várias reações físicas como se fosse um descontrole do meu corpo, né? Então, e eu começo a fugir das situações que me demandam esse estado, né? Digamos assim, se eu vou fazer uma reunião, se eu vou fazer uma apresentação de um trabalho, se eu vou me expor em público, eu começo a ter essas reações. Digamos, se eu vou fazer isso semana que vem, só de eu pensar em fazer essa reunião semana que vem, eu começo a sofrer hoje, né? Então, só de eu pensar, digamos assim, em ir fazer um exame um exame de rotina, algo que vai me trazer uma coisa incerta, digamos assim. Então, isso me traz, né, uma insegurança, as reações emocionais muito fortes, as reações físicas muito fortes. Né, o meu coração dispara e aí começa todas aquelas reações, aquela palpitação aqui no estômago, né, o tremor no corpo. Então, várias reações que acabam me desestabilizando, né? Então, essa ansiedade, ela começa a me prejudicar, porque eu deixo de fazer minhas atividades. Eu deixo de apresentar um trabalho, eu deixo de ir fazer minhas atividades, ir no supermercado, eu deixo de me expor, né? Eu fico com medo de fazer coisas pequenas que no dia a dia eu fazia antes, né? Então essas são reações, né, que acabam prejudicando. Essa é a ansiedade patológica, né? Então essa é a frequência, né? O que a gente identifica como anormal, digamos, saindo desse grau da normalidade aí, né? É a frequência e a intensidade. A frequência e a intensidade desses sintomas, né? Porque sentir aqueles sintomas de forma leve é tranquilo, né? Agora, quando eu começo a sofrer, né? Sofrer com aqueles sintomas, com esses sintomas da ansiedade, eu começo a sair desse grau, né, da normalidade. Então, a frequência, se eu estou sentindo isso todos os dias, todos os momentos, né? Eu deixo de fazer minhas atividades, eu deixo de fazer minhas coisas que antes eu fazia normalmente, eu saía para fazer minhas coisas normalmente e hoje eu estou deixando de fazer isso, então eu preciso me atentar. E aí é que vem uma coisa muito importante que quando eu sei que isso está afetando. Porque assim, pessoal, muita gente convive com essa ansiedade, né? Muitos e muitos e muitos anos e não consegue identificar o porquê que aquilo está acontecendo na sua vida. Então eu preciso identificar o que é que está acontecendo, né? Me auto-observar, né? E aí é que vem o autoconhecimento. Por isso que nós falamos sempre no autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento você vai perceber o que está afetando, por que aquilo ali, por que você deixou de fazer determinada atividade, por que só de você pensar em determinado evento o seu coração dispara e você fica num descontrole emocional, por que você está tendo dores de cabeça frequentes, por que você está tendo insônia, não consegue mais dormir, não consegue se concentrar nas suas atividades, você deixou várias atividades que você tinha antes, que você gostava de fazer, deixou de fazer. Então são várias situações que a gente vai se auto-percebendo, né? Que a gente vai se auto-percebendo ao longo do tempo. Então por isso que é importante a gente exercitar o autoconhecimento e verificar essas situações que a gente vai deixando no nosso dia a dia. E é só a partir disso que eu consigo identificar. Como eu disse, tem pessoas que convivem durante anos e anos com a ansiedade afetando a sua vida e não conseguem identificar por que deixaram de fazer determinada atividade na sua vida. Tá? Então,
é só mesmo com esse processo de autoobservação, de parar e pensar assim, peraí, né? Antes eu ia no supermercado tranquilamente, eu andava na rua tranquilamente, fazia minhas atividades tranquilamente, e agora eu parei de fazer. Só de eu pensar em supermercado, eu penso que eu vou sofrer um assalto, que eu vou desmaiar, que eu vou que vai acontecer algo de ruim comigo, né? Então eu preciso parar e identificar o porquê que eu deixei de fazer essas minhas atividades, né? É através dessa autoobservação. Por quê? Porque a ansiedade ela vai afetar vários aspectos da sua vida, né? Ela vai afetar se você não tomar atitudes ou não procurar ajuda o quanto antes, né? Você vai deixando de fazer as suas atividades, né? E isso vai te prejudicando, te consumindo dia a dia, né? Sem que você tome, se você não tomar uma atitude, né? Então é por isso que a gente precisa se observar para a gente falar, peraí, eu preciso de ajuda, eu preciso tomar uma atitude na minha vida para eu poder sair dessa situação, né? E não cada vez mais ir fugindo das situações, e aí quando você vê, você está num estado total de ansiedade e de sofrimento mental. Tá? Então a gente verificar essa intensidade, essa frequência no dia a dia, né? O que isso está afetando afetando a nossa rotina, né? O que isso está afetando a minha qualidade de vida, né? Porque eu vou começar a fugir, né? Eu vou fugir do que me traz sofrimento. Nós temos a tendência muito grande de fugir do que nos traz sofrimento, né? Então, a gente começa, digamos assim, se eu tenho uma reunião de trabalho para enfrentar e eu vou me expor, então é melhor para mim eu sair, eu fugir daquilo ali, do que enfrentar, né? Se eu tenho algo que eu preciso me expor, né? E aquilo me traz desconforto, então eu prefiro fugir do que enfrentar aquela situação. Então isso muitas vezes é confortável para a gente, porque no momento, né? Dá aquela sensação de bem-estar, mas depois, né, começa o sentimento de culpa, de medo, por que eu não fiz aquilo, de arrependimento, de peso, né, aquela pessoa que carrega aquele peso. Enfim, isso acaba prejudicando a nossa vida no nosso dia a dia, né? Então, a ansiedade, ela, fazendo um breve resumo, né, do que eu disse. A ansiedade, ela é benéfica para a nossa vida até certo ponto, né? Quando a gente ela está nos preparando para enfrentar algum evento, mas ela começa a ser prejudicial quando ela começa a sair daquele controle, começa a nos prejudicar, né? Começa a digamos assim, interferir na nossa qualidade de vida, começa a interferir no nosso dia a dia, né? Então é importante a gente acender ali o sinalzinho de alerta, né? E buscar ajuda, buscar perceber o que está acontecendo com a gente, tá? Aí vocês me perguntam, bem, Vicente, e aí como que eu faço então para eu poder melhorar esse meu estado, né? Caso você esteja passando por isso, o que eu faço para melhorar esse meu estado emocional que está me prejudicando? Muitas vezes eu quero fazer determinada atividade, aquilo acaba me limitando, eu não consigo realizar aquelas atividades, né? Bem, primeiramente, né, a gente precisa se auto-perceber, né? Essa auto-percepção de saber o que está acontecendo com a gente, né? Somente nós mesmos, né? Nós podemos, digamos assim, identificar, né? Se aquilo está afetando nossa história de vida. Outras pessoas elas podem ter uma percepção ao nosso redor, as pessoas que convivem com a gente, elas podem ter uma percepção ao nosso redor, mas nós, né? Nós que estamos vivenciando a nossa própria vida, a gente tem uma análise, né, mais aprofundada de nós mesmos, do que está acontecendo internamente, né? Então esse autoconhecimento ele é primordial, né, para que a gente tome atitude no nosso dia a dia e realize as determinadas ações, né? Então é importante, né, a gente buscar ajuda profissional, né? É importante a gente
buscar um profissional que possa nos ajudar, né? E além disso, realizar, né, algumas mudanças no nosso dia a dia, né? Mudanças de estilo de vida, como por exemplo a atividade física, né? A atividade física ela é essencial, né? Porque a atividade física ela vai nos proporcionar é, várias substâncias que nos trazem bem-estar, né? Então, mudanças na nossa rotina, atividades que nos trazem prazer, atividades prazerosas, também fazer práticas de relaxamento, a meditação, né? A vivenciar os momentos, né? A atenção plena. Então, fazer essas pequenas atividades, né, já vão trazer benefícios. Claro que a gente precisa fazer a psicoterapia. Precisamos também buscar ajuda de um profissional que entenda, que possa estar te auxiliando nesse processo de, é, de enfrentar, né, a ansiedade, de você poder entender o que está acontecendo com você, né, porque é melhor você ter conhecimento do que está acontecendo, digamos assim, saber com que você está lidando, digamos, com aquele seu, com a sua ansiedade, né, o que está lhe afetando, do que você está totalmente desconhecendo, né, lidando com algo que você não conhece, né? Então é muito melhor você entender o que é a ansiedade, né, do que você estar lidando com algo que desconhecido, né? Então, a gente entendendo, a gente vai ter um autoconhecimento maior, a gente vai ter uma percepção maior de todas as situações que estão acontecendo ali na nossa volta, tá bom? Então, a ansiedade, ela vai sempre te remeter, né, ao futuro, né? Ela vai sempre te remeter ao pensamento lá no futuro. Como eu disse, se você tem uma reunião semana que vem, você já está sofrendo hoje, né? Então, você começa a pensar que você não vai dar conta de apresentar aquela reunião, que você não vai dominar o assunto, que as pessoas vão te criticar, que as pessoas vão rir de você, enfim, né? Vai ter vários pensamentos negativos. Se você tem, digamos assim, uma reunião, deixa eu pensar aqui num exemplo, né? Uma viagem. Eu tenho uma viagem semana que vem, né? E eu começo a pensar desde hoje, não vai dar certo, não vai dar tudo errado a minha viagem. Enfim, a pessoa que tem ansiedade excessiva, ela começa a pensar tudo negativo, né? Ou então lá no passado, né? Por que que eu não fiz aquilo? Por que que eu deixei aquilo acontecer? Enfim, começa a se culpar por situações que não tivemos controle, né? Então, são situações que só trazem sofrimento, são pensamentos que só trazem sofrimento, porque o passado já passou, né? O passado passou, né? A gente não tem como mudar o nosso passado. O que a gente tem que olhar para o passado com aprendizado, a gente tem que olhar para o passado e pensar assim, não, naquela época eu tinha 10 anos, 11 anos, eu tinha 15 anos, e eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, né? Com 30 e poucos anos, com 40 e poucos anos. Então aquilo ali fugia do meu controle, né? Então não tinha como eu modificar, como eu ter controle daquela situação. Então eu não vou me culpar por situações que aconteceram lá no passado, né? Porque são situações que fugiam do meu controle. Você não tinha aquela maturidade que você tem hoje para enfrentar a situação, para, digamos assim, se defender, para fazer algo que possa não te prejudicar, né? Então, o passado, ele é visto como um aprendizado, né? Mas não como um sofrimento. O passado, você tem que olhar para o seu passado, né? Não trazer aquela culpa de lá, de trás, de situações que aconteceram para o momento presente, né? E nem também para o futuro, né? Não olhar para o futuro com esse sentimento de medo de que vai acontecer tudo de errado. Por quê? A gente não tem uma bola de cristal para a gente poder adivinhar o que vai acontecer no nosso futuro, né? O que vai acontecer daqui a 1 hora, daqui a meia hora, daqui a 5 minutos. Nós não temos esse domínio do tempo, né? O futuro ele é uma
janela aberta ali, que é uma coisa incerta. Então nós não temos esse controle. Então por que eu vou sofrer por algo que não está acontecendo e que nem vai acontecer, né? Eu tenho que olhar para aquilo ali, né? E ter esperança, né? Olhar com positividade para o meu futuro, né? E assim, trabalhar, quando a gente está tendo muitos pensamentos ansiosos, a gente tem que parar para pensar assim, epa, peraí, né? Deixa eu trazer minha atenção para o aqui e agora, né? Então eu preciso trazer minha atenção para um momento presente, né? Eu não vou levar, não vou viver como se eu estivesse vivendo lá o meu futuro daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, né? Eu preciso viver o momento presente. O que eu estou fazendo nesse momento presente? Por exemplo, agora, né? Nós estamos aqui, eu estou na minha casa fazendo uma live para vocês, né? Vocês, cada um estão na casa de vocês. Só um exercício rapidamente aí para que a gente possa exercitar a nossa atenção plena, de parar de pensar lá no futuro e parar de pensar lá no passado, né? Um exercício bem simples que a gente pode fazer é a gente olhar ao nosso redor, né? A gente trazer os nossos órgãos do sentido, né? Tato, visão, audição, olfato e paladar, né? Trazer para o momento presente, tá? Então, olha só, visualizem aí ao redor de vocês 5 objetos que estão aí no espaço, né, que vocês estão nesse momento. Visualizem aí. Quero que vocês escrevam, tá? Aqui nos comentários 5 objetos que tem aí. Pode ser qualquer coisa. Vamos lá. Quem está aí na live pode escrever. Quem for assistir depois também pode fazer esse exercício em casa, tá bom? Vamos lá, escrevam lá, rapidinho. Você vai agora tocar em 4 objetos. Pode tocar em 4 objetos. Veja a textura do objeto, se é liso, se é áspero. 4 objetos. Pode ser na cama, na cadeira, no travesseiro. Ok. Muito bem, Dani. Vamos lá. Agora você vai... Ok. Você vai escutar. Você vai escutar quais barulhos tem ao seu redor. Se está passando moto na sua rua, carro, se tem algum passarinho cantando, se tem a central, ventilador, enfim, o que está aí no seu quarto fazendo barulho. Ok. Agora você vai sentir o cheiro. Muito bem, barulho do ventilador, a Lana está falando. Você vai sentir o cheiro. De que você está sentindo o cheiro aí no seu quarto? Pode ser do seu perfume. Pode ser do ar do seu quarto. Ok, muito bem. E agora o último, para exercitar o último órgão do sentido, é o paladar, tá? Se você tiver algo aí por perto, se você tiver água, se você tiver, sei lá, alguma coisa, creme dental, uma fruta, pegue isso, coloque na boca e fique lá por alguns segundos sentindo o gosto, seja da água, seja da fruta, seja de qualquer coisa que esteja aí próximo de você. E depois você vai engolir. Esse é um exercício bem simples,
para a gente trazer nossa atenção para o momento presente, tá? Então, a gente relaxa, né? A gente para de estar pensando lá no nosso futuro e lá no nosso passado. A gente exercita a nossa atenção plena, né, no momento presente. Então, tudo que você for fazer no seu dia a dia, se você vai escrever algo, né, você exercita, né, olha atentamente para o que você está fazendo. Muito bem, Alana, tomou água. Então, se você, por exemplo, você vai fazer comida, se você está se tomando um banho, por exemplo, se você vai tomar banho, né? Perceba a água caindo no seu corpo, o barulho da água. Aproveite para botar uma música relaxante naquele momento. Se você teve um dia muito intenso, né? São formas de você extravasar aquele estresse, de você aliviar aquele estresse, fazer algumas mudanças na sua rotina, né? Se você vai fazer uma caminhada, observe os detalhes por onde você passa, as árvores, as flores, as pessoas, né? Os automóveis, enfim. Vivencie o presente, o momento presente, né? Não vivencie o seu futuro, né, e nem o seu passado, mas sim o momento presente. Utilize esse exercício no seu dia a dia, tá? E se você não estiver conseguindo, né, controlar essa ansiedade, né, não controlar esse estresse, essas reações emocionais, busque a ajuda de um profissional, né, para que ele possa te ajudar nesse processo de autoconhecimento, de autocontrole, né, de poder utilizar técnicas, né, que você vai executar no seu dia a dia e que vai te ajudar imensamente para que você possa sair dessa situação e ter a sua qualidade de vida de volta, né? Bem, gente, então hoje, né, nós falamos um pouquinho sobre se a ansiedade tem atrapalhado a sua vida, né? Porém, nós vamos fazer várias outras lives, né? Então, ainda essa semana nós vamos fazer uma live que sobre de onde que vem, né? Será que eu do nada fiquei assim ansioso, né? Que essa ansiedade do nada veio e eu comecei a ter essas reações, né? E por que que eu tenho pensamentos negativos do nada, sem estar acontecendo nada? Às vezes aquilo vem automaticamente, aquilo acontece, tá? Então, fiquem ligados nas próximas lives aí, que cada semana nós vamos fazer 2 lives, tá? E aí a gente vai estar conversando bastante sobre esse tema, sobre vários temas, né? Relacionamentos e ansiedade, autoestima e ansiedade, insônia, como que a insônia ela afeta na sua qualidade de vida e como que ela é provocada através da ansiedade, né? Então vão ser várias lives que nós vamos fazer e vamos estar abordando esses temas, tá bom, gente? Então esse tema que eu ia abordar hoje. Fiquem ligados nos próximos temas, que a gente vai estar falando também de outros temas. Muito obrigado de coração a todos que ficaram aqui nesse momento, tá? Espero ter ajudado de alguma forma. Aproveitem que vai ficar salvo no meu feed várias partes. Compartilhem também com outras pessoas aí para ajudar outras pessoas que passam por essa situação, tá bom? Um forte abraço e uma boa tarde para todos.